Faixa da esquerda, a fonte número 1 de estresse e cortisol na rodovia. Dois extremos. De um lado, você tem o fiscal da velocidade alheia, que tranca a faixa da esquerda e alega: eu estou no limite máximo nessa via, então ninguém deve me ultrapassar. Do outro lado, você tem o piloto de autobahn, todo importante, chega piscando o farol alto de lá de longe, seta da esquerda sempre travada ali, ligada, e quando se aproxima do seu oponente, ele gruda, ficando ali a menos de 2 metros de distância. E entre esses dois blocos está você pensando: como que seria um mundo livre desses dois tipos? Olha só que interessante. Eu não precisei nem dar a seta para a esquerda, nem me aproximar muito dele. O simples fato de ele ver que eu estou me aproximando, ele já move o carro para a direita naturalmente. Será que eu dei sorte? Olha, a distância que o carro da frente se moveu para a faixa da direita. Eu nem cheguei a me aproximar dele. Ele vê que eu estou me aproximando com uma velocidade maior e automaticamente ele move o carro, dando espaço para o carro mais rápido. Mais uma vez. E olha, pessoal, a gente está falando de uma estrada com bastante movimento aqui na região de Malmö. E você vê como flui o trânsito. Com isso ninguém se estressa. Eu não sou dono nem fiscal daquela faixa da esquerda ali. Se por acaso eu estou naquela faixa e vem um carro se aproximando com velocidade maior, é minha obrigação definida por lei, tanto aqui na Europa quanto lá no Brasil, de eu me deslocar para a faixa vizinha à direita e ceder espaço para o veículo mais rápido ultrapassar. Não importa a velocidade do outro carro e não importa se eu já estou no limite legal da velocidade naquela faixa, porque não é meu papel ser um fiscal do tráfego alheio. A minha obrigação por lei é simplesmente deixar o veículo mais rápido ultrapassar. Agora, indo para o outro extremo da coisa, se você é o piloto de autobahn e gosta de colar nos carros da frente, você também está cometendo uma infração bastante severa. Você tem uma obrigação definida pelo artigo 192 de manter uma distância de segurança em relação ao carro da frente e aos veículos do lado. E dependendo da forma como você está dirigindo, você ainda pode ser enquadrado em outros artigos, o 170 e o 175. Em resumo, nenhum dos dois extremos, nem o fiscal da faixa da esquerda, nem o pilotinho de autobahn possuem razão. Os dois estão cometendo infrações severas e o mais irônico, na verdade, eles sempre acham que a culpa é do outro. Agora, por que o trânsito lá no Brasil não funciona desse jeito que a gente está vendo aqui nas estradas da Suécia? O trânsito brasileiro faz mal para a nossa saúde. Pesquisa da CNI de 2023 já apontou que, em razão do trânsito, 60% dos brasileiros declararam já chegar estressados no trabalho e 55%, mais da metade, declararam uma piora da qualidade de vida em decorrência do que acontece no trânsito. Aumento do cortisol, piora da qualidade do sono, piora da qualidade cardiovascular e, em razão de tudo isso, irritação, dentre outros problemas de saúde. E com isso ficam grandes as chances da vítima virar mais um agressor nesse sistema que vira uma bola de neve. O Brasil, no ranking global, é o 4º país mais estressado do mundo e, infelizmente, o trânsito é peça-chave disso. Agora, vivendo aqui na Suécia, eu percebi que o motorista brasileiro tende a ser mais habilidoso. O brasileiro, de forma geral, ele tem reflexos defensivos melhores, ele tem uma percepção mais afiada do ambiente e você sabe muito bem, o brasileiro consegue se comunicar muito bem. E é um pouco diferente do sueco, que tende a ser um pouquinho mais binário. Se acontece alguma coisa repentina fora do sistema, imprevisto, o sueco não consegue ter um reflexo tão rápido ou se comunicar com tanta agilidade. Então a gente tem uma vantagem e a gente precisa saber fazer uso disso.
Talvez toda essa vantagem do brasileiro seja só uma consequência de a gente precisar estar sempre se adaptando para sobreviver contra toda a burocracia, todo tipo de abuso, impostos que nunca se convertem em benefícios e, claro, toda a violência. E no final você tem o trânsito agindo como uma espécie de panela de pressão, com uma infra extremamente precária e, lógico, frente a tudo isso, essa guerra, esse simulacro de guerra que o trânsito vira, você pode virar para mim e dizer, ah, mas é fácil a gente se comportar muito melhor como pessoas no trânsito e em um país de primeiro mundo, onde você tem toda uma infraestrutura que colabora para você ter menos fricção. E, bom, eu não vou tirar a razão de você a respeito desse argumento, mas ao mesmo tempo, eu acho que a capacidade do brasileiro se adaptar significa também que a gente tem a capacidade de mudar os nossos hábitos. Então, eu vou trazer para vocês um pouco do que eu percebi daqui do trânsito da Suécia, coisas que a gente pode introduzir aos poucos como hábitos nossos e também, é claro, como que eu fiz para me estressar menos no trânsito brasileiro lá de São Paulo, que é um dos piores do país. Quem sabe, com sorte, você consegue pegar um pouquinho desses hábitos aqui e ali e melhorar um pouquinho a qualidade da sua vida. Tem uma coisa que eu gostaria muito de mostrar para vocês, que é o seguinte, mas infelizmente a gente está no feriado, então a cidade está vazia e as estradas estão lotadas. Se eu desse a seta para a esquerda aqui para mudar de faixa, a coisa mais natural ia ser do carro da faixa vizinha frear para me dar espaço, vocês acreditam? No Brasil é exatamente o contrário, né? A coisa mais rara é você ver a pessoa freando para te dar esse espaço. No máximo ela não vai acelerar para preencher aquele espaço se tiver de muito boa vontade ou você não for atrapalhar essa pessoa em nada, porque a regra realmente é acelerar para preencher. Quase como se a seta no Brasil para entrar na faixa do lado fosse uma declaração de guerra, de invasão de território vizinho, né? Então tem aquela coisa quase como se fosse uma ofensa e você tem que preencher aquele espaço e não deixar outra pessoa entrar. E isso vale para muitos de vocês que seguem a gente também. Eu sei, amigos, parentes ou vocês mesmos sentem esse impulso quase instintivo de preencher o espaço se você vê que um cara da faixa vizinha à sua frente está dando seta para entrar na sua faixa. Agora, por que tem essa diferença de comportamento aqui na Suécia e lá no Brasil? Bom, esse é um traço cultural nosso, pessoal. O trânsito no Brasil, ele opera sobre uma lógica competitiva, da lei do mais forte. Se eu não me impor sobre os outros, vão se impor sobre mim. Se eu respeitar demais, vão me deixar para trás. Aqui na Suécia, em vários outros países da Europa, a lógica do trânsito funciona sobre uma cultura colaborativa, ou seja, o sistema flui melhor se todo mundo colaborar. E eu sei que parece um discursinho meio idealista, né? Mas na verdade você vê isso em várias pequenas coisas a todo momento no trânsito. Então, o zíper, sabe, quando não tem ali uma lógica definida de preferência no acesso, o pessoal se alterna aqui sem querer brigar muito por espaço. No Brasil você tem que ficar se impondo, né? Porque senão, se você vacilar, o segundo, o terceiro carro entra na sua frente. Costuras, né? Furada de fila. Aqui é muito raro você ver esse tipo de coisa, porque a pessoa que tenta fazer isso, ficar tirando vantagem toda hora, é visto como alguém estranho, fora do sistema. E muitas vezes, infelizmente no Brasil, é o contrário, né? Você tirar uma vantagem é visto como uma destreza, uma esperteza. E eu não estou falando para vocês que não tem sueco espertinho e nem que no Brasil não tem bons motoristas, pelo contrário. A questão só é onde estão as exceções e aonde que estão as regras, porque aqui também tem sueco que não deveria nem estar perto de um carro, pessoal. No fim das contas, você vê que o trânsito por aqui, ele é mais previsível e mais colaborativo. Agora, como é que a gente faz para melhorar um pouquinho o ambiente do nosso trânsito, para ter um pouquinho mais do que eu mostrei aqui nesse vídeo hoje? Cara, são culturas diferentes, mas não é porque tá cheio de lixo no chão que você vai ser um porcão, concorda? Então, o primeiro toque que eu queria dar é não use o mau comportamento dos outros motoristas, e no Brasil a gente tem, infelizmente, muitos motoristas com mau comportamento. Não use o comportamento dos outros como régua, nem para o que você vai retribuir, nem para como você vai se comportar no trânsito. A gente precisa se livrar, pessoal, dessa mentalidade de que o trânsito é um ambiente competitivo, onde você tem uma guerra velada por espaço, uma competição onde cada milímetro conta e se você der espaço para o outro, você está perdendo vantagem, estão se aproveitando de você. Se livra dessa mentalidade, desse tipo de raciocínio, mas talvez o mais importante é não espere nada de ninguém também, pessoal. Ou seja, não é porque você está sendo um motorista bom, um motorista gentil, que você deve esperar que os outros tenham uma obrigação moral de te retribuir isso. Infelizmente, você sabe que no Brasil é raro disso acontecer. Então, faça a sua parte sem se importar, sem pensar nos outros. E por que eu estou falando isso? Porque, é lógico, o abandono dos bons hábitos transforma qualquer lugar decente em um chiqueiro, pessoal. Então,
É lógico, você não vai conseguir fazer uma revolução com seus bons hábitos sozinho. Você vai influenciar uma ou outra pessoa, mas você não vai mudar o Brasil inteiro, concorda? Beleza, estamos tranquilos em relação a isso. Mas ao mesmo tempo, se cada um de nós, um pouquinho aqui e ali, 1, 2, 3 por dia, for melhorando a cultura do trânsito devagarinho, ou no mínimo não piorando o ambiente do trânsito, a gente vai sim ter uma boa surpresa em alguns poucos anos. Beleza, barata? Mas agora como é que eu faço para não me estressar tanto no trânsito brasileiro? Eu sei que é difícil, né? Às vezes a gente está estressado, já está ali por uma gota e aí vem aquele cara folgado, te corta e ainda te xinga, você quer explodir tudo de volta ali na cara do cara, retribuir a gracinha para ele. Enfim, sei bem como é, mas escuta a voz da experiência, caras, porque eu tenho culpa no cartório, já fiz também um monte de confusão no trânsito tentando retribuir a grosseria dos outros e no fim eu descobri, caras, que deixar para lá, por mais perdedor que pareça, o saldo é positivo para você. Eu vou te explicar por quê. Entrar em confusão de trânsito, caras, é que nem briga de bar. Você entra para defender o seu orgulho ferido, você corre um risco danado, que pode ser inclusive fatal, e, na verdade, o resultado não é positivo nem para quem ganha. Caras, não tem jeito, faz esse teste. Você tomou uma grosseria no trânsito, quando você devolve para o cara a grosseria, entra naquela disputa de espaço, fica ali quase tocando espelho com o cara, sabe, ali no congestionamento, você conseguiu, né, venceu ali o espaço do cara, você vai ficar remoendo aquilo dentro de você, com o coração acelerado, por vários minutos, horas às vezes. Compara com a vez que você simplesmente deixou o cara entrar. Parece coisa de perdedor, né? Você vai ficar ali com o orgulho ferido ali por 1 ou 2 minutos, depois você nem lembra do cara. Compara com a reação com quando você fica ali brigando com o cara, xinga o cara de volta. Fora o risco que você corre, o seu estresse, a adrenalina disparam, caras. Então, o conselho que eu estou dando por voz da experiência é para sua tranquilidade, para sua qualidade de vida, para o seu bem, vale muito mais a pena deixar para lá. Eu sei que muitas vezes é difícil porque a gente já está estressado, mas vai por mim, tenta lembrar disso. Deixa o perdedor ir embora e simplesmente ignora esse cara. Daqui a poucos minutos você nem vai lembrar da existência dele. A responsabilidade sobre a educação é nossa, mas o nosso trânsito teria uma qualidade muito melhor se os governos e as autoescolas tivessem uma preocupação real com a boa formação e o nível de informação que chega aos nossos motoristas. Por exemplo, qual foi a última vez que você viu uma campanha durante a época das chuvas de verão explicando a importância de você verificar a profundidade dos sulcos dos seus pneus? Explicando o que você deve fazer no caso de uma aquaplanagem, sendo que a gente tem chuvas tão intensas na época de verão e mesmo uma simples garoa aumenta muito a distância de frenagem. Quando foi que você viu uma campanha explicando que, apesar de você ter o limite legal determinado pelo TWI, né, aquele indicador do nível de desgaste, mesmo quando você ainda está legal, mas está próximo desse indicador, a sua performance na chuva já fica muito menos segura? Por que essas informações não chegam no público de forma geral? Se existe tanta tensão entre os motociclistas e os motoristas nas cidades, por que a gente não tem campanhas para estimular a melhor convivência entre eles, explicando um pouquinho as dores e os dilemas de cada um dos lados, ou entre os motoristas de automóveis e caminhões, quando a gente está falando da tensão que existe nas rodovias do Brasil? Todos esses assuntos a gente já abordou por aqui porque eles fazem parte de um trânsito de melhor qualidade e mais seguro. Dentre outros temas, como por exemplo, a importância de você não usar o celular enquanto você está dirigindo, como que isso afeta a sua velocidade de reação, ou você pode causar um atropelamento ou derrubar um motociclista da faixa do lado. Enfim, tudo isso, pessoal, faz parte de um pano de fundo sobre conscientização que é muito mais amplo, na verdade, do que o mês do Maio Amarelo, que a gente usa como marco para conscientização sobre a paz no trânsito, mas na verdade é algo que a gente faz o tempo todo aqui. A paz no trânsito começa com a gente fazendo a nossa parte para transformar o ambiente em algo mais colaborativo. E eu falo isso sem idealismos e, principal, sem esperar nada dos outros, introduzindo pequenos hábitos, pequenas coisas que a gente faz sem esperar que o outro, ou que o governo, ou que uma terceira parte tenha de cumprir a sua obrigação para você virar um motorista melhor e mais amigável no trânsito. Por isso, o principal recado também é: não alimente o fogo com gasolina. A sua saúde mental agradece se você não entrar em acessos de fúria, discussões e brigas de forma geral no trânsito.